Bíblias em Lucas, para a gente dar continuidade. Lucas, nós paramos no capítulo 3. Oi? Vai ter, chegou aí a professora. Então, venha, professora. As crianças podem vir à frente. Tá certo. Convidar a irmã Mirlena para orar pela professora e pelas crianças. Pode ser. Muito bem, meus irmãos, Lucas 3, versículos 21 e 22, é o que nós vamos ver nessa manhã. Lucas 3, versos 21 e 22, continuando nossa série no Evangelho de Lucas. Diz assim: E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de podermos ouvir Tua palavra mais uma vez. Dá-nos entendimento sobre ela, ó Deus. Nós precisamos compreendê-la, nós precisamos guardá-la também no coração para que possamos viver conforme o Teu agrado. Ajuda-nos então nesta manhã, tenha misericórdia de nós e faça-nos compreender mais sobre Jesus Cristo, nosso Salvador. Que por Tua graça e misericórdia nós possamos a cada dia mais nos achegarmos a Ele e assim vivermos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Havia um garotinho que todo domingo passava para ir para a igreja, e quando ele passava para ir para a igreja com a sua Bíblia na mão, sempre passava em frente à casa de um senhor já idoso e ateu. E esse senhor gostava de provocá-lo. Todas as vezes que o garoto passava, ele dizia: Para onde é que você está indo? E o garoto respondia: Eu estou indo para a igreja. E o velho dizia: Para quê, se Deus não existe? Todas as vezes o velho dizia a mesma coisa, todos os domingos. Um dia o velho percebeu que o garoto não estava mais se importando e resolveu provocá-lo um pouco mais. O garoto passou e o velho disse: Eu até iria para a sua igreja. O garoto parou para ouvir. Eu iria se você me mostrasse Deus. Por incrível que pareça, o garoto parou, foi em direção ao velho e aceitou o desafio. Tá certo. Amanhã, ao meio-dia, eu virei aqui e lhe mostrarei Deus. O velho achou divertidíssimo. Achou que era uma tolice da criança e ia ser uma forma de humilhá-lo mais ainda, essa ideia de mostrar Deus. E o velho topou, e no outro dia, meio-dia, como havia sido dito, o garoto chegou e disse: Estou aqui, para lhe mostrar Deus. O velho riu e ficou animado com a possibilidade de humilhar mais ainda o garoto. O garoto chamou então o velho para o meio da rua e disse: Agora é o seguinte, o senhor olha para o sol,
E o velho tentou olhar para o sol, meio-dia. Só que ele tentava e não conseguia. E o garoto insistiu: o senhor tem que olhar, olhe para o sol. E ele tentava e lógico que não dava. Não sei se você já tentou olhar para o sol, meio-dia, né? E o velho tentava e não conseguia, tentava e não conseguia. O garoto disse: chega, se o senhor não consegue olhar para uma estrela de quinta categoria, que é o sol, como é que o senhor quer olhar a glória do Deus que criou o sol? Não é? É por isso que é tão incrível a vinda de Jesus ao mundo. Porque a Bíblia diz em Colossenses que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. A Bíblia diz também, o apóstolo João testemunhando em uma de suas cartas, diz: nós o vimos, nós tocamos nele, nós sentimos ele, nós o ouvimos, e o que nós vimos, sentimos e tocamos foi o Criador do universo. Em João também, o mesmo apóstolo, escrevendo um de seus evangelhos, nós lemos aqui juntos, no começo do culto, o que ele diz? Nele foram criadas todas as coisas. Nele está a vida que é a luz dos homens. Tudo foi criado por ele. Paulo, em uma de suas cartas, diz: tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. E isso tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante então nós notarmos esse texto que nós vamos ver nessa manhã, que é um texto onde nós já aprendemos um pouco sobre João Batista. Ele está batizando, as pessoas que demonstram estarem arrependidas. Vocês lembram que eu falei que o batismo de João não era um batismo nosso, mas era aquele batismo de representatividade de arrependimento. De repente chega a ele Jesus. Num outro texto, num outro evangelho, diz que João nem quis batizá-lo, O texto de Lucas é mais direto, porque Lucas está mais atento à questão histórica dos momentos e ele quer informações mais diretas. Outros textos já mostram João Batista dizendo: não, quem sou eu para te batizar? Eu que devia ir a ti e tu vens a mim? Então é uma coisa assim espetacular, porque Jesus, é lógico, isso mostra para nós, ele não tinha pecado para poder se arrepender. No entanto, ele está ali para fazer a vontade do Pai. Mas o que mais nos interessa aqui é que quando Jesus é batizado, diz o texto o seguinte: aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, Jesus se inclui nisso. Todo o povo estava indo para o batismo, para quê? Para dizer assim: eu quero fazer parte do reino. E é lógico que Jesus, como Senhor desse reino, ele diz: eu também faço parte. Como todos vocês, eu me incluo com vocês na participação desse reino. E uma forma de se incluir nessa participação, nesse momento, era o batismo. Então Jesus vai lá ser batizado, fazer a vontade do Pai. Então, quando ele foi batizado, estando ele a orar, a falar com o Pai, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. O Espírito Santo se materializou numa pomba e desceu sobre Jesus. É por isso que muitas figuras que ilustram o Espírito Santo está sempre na figura da pomba, Então desceu sobre Jesus. E aí ouviu-se uma voz do céu, é o próprio Pai falando. E o Pai diz o seguinte: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Algumas Bíblias dizem: em ti tenho muito prazer. Em outras Bíblias dizem: em ti eu tenho muita alegria. O que é legal e espetacular para a gente ver aqui nessa manhã é que é o próprio Deus testemunhando sobre o seu Filho Jesus. É o próprio Deus dizendo quem é Jesus. Se o nosso tema hoje, da nossa mensagem, é quem é Jesus, nós não vamos perguntar a um historiador, nós não vamos perguntar a um sociólogo, nós não vamos perguntar a um teólogo. É o próprio Deus que nos responderá quem é Jesus. E a primeira coisa que esse Deus diz sobre quem é Jesus, ele diz: tu és o meu filho. E aí, veja o que diz em Mateus capítulo 16, nos versos 13 em diante, sobre essa revelação de que Jesus é o Filho de Deus. Mateus capítulo 16, do verso 13 em diante, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Veja só, Jesus tinha uma curiosidade: quem as pessoas andam dizendo que eu sou? Parece muito com o que a gente vive hoje em dia, não é diferente. Quem as pessoas dizem que Jesus é? Muito bem, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que tu és Elias, que era um profeta, e ainda outros que tu és Jeremias ou outro dos profetas. E vocês? Perguntou ele:
quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E a gente pode achar: Pedro, como é que você pode ser tão taxativo em dizer isso? O que Jesus diz? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, que é o nome de Pedro, né? Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas foi o próprio Pai que está nos céus que revelou a você. Amém? O que Jesus está dizendo então é que é o próprio Deus que nos revela a paternidade sobre o seu Filho Jesus. Ninguém vai reconhecer que Jesus é Filho de Deus se o próprio Deus não colocar em seu coração esta convicção, se o próprio Deus não colocar em seu coração esta fé, se o próprio Deus não colocar em seu coração essa certeza de que Jesus é realmente o Filho de Deus. Não adianta a gente tentar ficar buscando comprovações históricas, não adianta a gente ficar buscando comprovações sociológicas, a gente sempre vai ficar em algumas dúvidas, mas o Espírito Santo dará a nós a condição, a convicção e a fé de acreditarmos piamente, sem dúvida alguma, de que Jesus é o Filho de Deus, de tal forma que nós possamos falar até como Simão: não importa o que dizem sobre ele, não importa o que A ou B está falando sobre Jesus, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Essa declaração de crer que Jesus é o Filho de Deus, meus irmãos, é de suma importância para nós, para a nossa fé. Muitos não creem em Jesus como Filho de Deus, você sabe disso. Alguns chamam ele de filósofo, outros de um grande pensador, outros dizem Jesus foi um grande mestre, mas muitos rejeitam a filiação divina de Jesus. Porque reconhecer que Jesus é o Filho de Deus significa acreditar que ele é homem e é divino. Então isso na cabeça de muitas pessoas não dá para encaixar. Para muitas pessoas essas duas substâncias não podem coexistir. Se é homem, se é Deus. Na época de Jesus o pensamento era esse. Os fariseus não conseguiam compreender isso. Como é que é Deus e anda entre nós? Como é que é Deus e chora? Como é que é Deus e tem fome? Como é que é Deus e padece numa cruz? Então faltava-lhes entendimento sobre isso. Não dá para encaixar uma coisa na outra, porque eles pensavam: se é Deus, nem morre. Se é Deus, nem chora. Se é Deus, nem pode ser como nós. Aí é que está o grande mistério divino, né? Porque se a gente não crê que Jesus é o Filho de Deus, isso nos deixa sem nenhuma perspectiva de sermos salvos. Porque a salvação, veja bem, nós precisávamos de um ser humano no nosso lugar, que fosse igual a nós, completamente humano, para assumir a nossa culpa e os nossos pecados e a nossa condenação. Precisávamos de alguém no nosso lugar, que fosse completamente humano. Não podia ser um anjo, porque um anjo não pode assumir o nosso lugar. Eu não sou anjo, você não é anjo. Eu também não sou Deus, você também não é Deus. Teria que ser gente. Só gente toma o lugar de gente. Então ele tinha que ser gente. No entanto, ele é gente, mas ele é Deus. Então o que acontece? Aqui está gente, e aqui está a divindade, e elas se unem. E aí ele pode ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. E é isso que garante a nossa salvação. A nossa salvação é garantida porque ele necessitava ser humano para morrer em nosso lugar, e ele necessitava ser divino para ressuscitar. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele não é gente, ele é Deus, e Deus não morre. Amém? É por isso que quem está em Cristo não é só uma nova criatura. Quem está em Cristo, o que ele disse? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, porque estamos nele. A divindade dele aliou-se à nossa humanidade, e a nossa humanidade um dia será restaurada para sempre, e viveremos para sempre. Então aqueles que rejeitam a filiação de Cristo, rejeitam junto com ela a salvação. Por isso em 1 João no capítulo 2, nos versos 22, o apóstolo João diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho, também não tem o Pai.
Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Amém? O C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, um grande teólogo, ele disse o seguinte: Jesus ou era um mentiroso, ou era um doido, ou era o Senhor. Você tem que escolher. Aí ele diz assim, num texto dele, num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: olha, essa fala que as pessoas dizem assim, eu estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre, mas não tenho como aceitar Ele como Deus. O C.S. Lewis diz o seguinte: essa é a única coisa que a gente nunca pode dizer, porque um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, ele seria um doido, um louco, porque a pessoa sai por aí dizendo que pode perdoar pecados, a pessoa sai por aí dizendo que tem um céu e que Ele é o caminho para esse céu, a pessoa sai por aí dizendo que tem um reino e que Ele é o rei desse reino, sendo Ele filho de carpinteiro, morando na cidade da Judéia, morando em Belém, a mais pobre de todas as regiões, sendo Ele filho de Maria. Lembram quando Ele estava pregando? E aí as pessoas disseram: não é esse aí o filho de Maria? Os irmãos dele não moram bem aqui? Como é que ele está dizendo que é Deus? Então o C.S. Lewis diz: um homem como esse, com essas falas, ele não poderia ser chamado de um grande mestre, ele poderia ser chamado de louco. E aí ele continua dizendo assim: ou esse homem era e é filho de Deus, ou ele não passa de louco, ou coisa pior. Então você pode querer calá-lo por ele ser um louco, você pode, como ele diz aqui, chamá-lo até de um demônio, quer enganar as pessoas, quer confundir as pessoas sobre quem realmente é Deus. Mas aí ele diz o seguinte: mas o que ninguém pode dizer é que esse homem é um grande mestre. Ele não deixou opção para nós disso. Ele deixou para nós o seguinte: ou você pensa que ele é louco, ou você pensa que ele é um mentiroso, ou você reconhece que ele é o Senhor e se prostra diante dele em adoração. E aí o apóstolo João diz: quem não reconhece que ele é o Senhor não tem a salvação. Quem reconhece que ele é o Senhor já está salvo. Jesus então não nos deixa terceira via de escolha. Ou a gente reconhece que ele é Senhor, ou ele não é o Senhor. Não existe uma terceira via. Você tem que fazer uma escolha. E o Pai quis que nós fôssemos assim, encurralados pela graça, porque quando a gente olha para Jesus, ninguém tem para onde correr. Ou você aceita o que ele é, ou você diz que não aceita o que ele é. Jesus nos cerca por todos os lados. Ele nos impede que a gente possa fugir pela tangente da razão. No entanto, todos nós sabemos que razão nem sempre é racional. Razão, muitas vezes, não passa de teimosia. Tem uma irmã aqui na igreja que eu acho muito engraçado, quando ela conta o testemunho dela, ela diz assim: eu resisti bravamente. Por quê? Porque ela foi compreendendo, a verdade nas escrituras, mas a teimosia dela, dizer: eu não posso me render, eu não posso. E ela disse que teve que se render, mas depois de muita teimosia. Então muita gente não é a razão, é a teimosia. Já entendeu que não é isso, ou que é isso mesmo, mas não consegue aceitar, por teimosia. Ou muitas vezes é apenas fruto da escuridão, a qual o pecado lhe mergulhou. Porque o pecado mergulhou a humanidade na escuridão, de forma que a humanidade não pudesse compreender Jesus. Então veja o que diz João capítulo 3, verso 16 em diante, sobre essa escuridão e sobre essa não compreensão do Filho de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Preste atenção nisso. O Senhor envia o seu Filho Jesus não para condenar o mundo, ou seja, ele não vem como Deus em sua ira, ele vem como Deus em sua misericórdia. Então ele, em sua misericórdia, ele vem como homem simples, homem comum, mas quando ele voltar de novo, não virá com misericórdia, virá com ira, porque a misericórdia já veio. Amém? Ele veio como cordeiro, voltará como leão.
E aí o texto prossegue dizendo então: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome de quem? Do Filho unigênito de Deus, por não crer que Jesus é o Filho de Deus. E qual é o julgamento? Qual é a condenação? Por que eu fui condenado? Por que as pessoas são condenadas? O texto diz: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas amavam o pecado, gostavam do que estavam fazendo de ruim, tinham prazer nisso e por isso se esconderam nisso, de forma que Jesus, ao ser revelado a elas, não manifestasse que eles eram culpados. Então eles escondiam suas culpas, não se apresentando diante da luz que é Jesus. Quem pratica o mal odeia a luz, odeia Cristo, odeia Jesus, e não se aproxima da luz que é Jesus, temendo que as suas obras sejam manifestas. Percebem então? Percebem que o Pai revela o Filho para que o Filho revele ao mundo os seus pecados, mas o mundo, quando ama os seus pecados, se esconde do Filho, e por se esconder do Filho, permanece em condenação. Apenas os que se apresentam diante do Filho sem temor são aqueles que, ao terem revelado os seus pecados, sabem que ali estavam debaixo de condenação e pedem pela misericórdia do Senhor que os salve, que os tire dessa situação. É por isso que a Bíblia diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não o conhecem? Porque para conhecê-lo é preciso estar diante da luz dele, saber quem é Deus através de Jesus Cristo, saber quais são os princípios os quais nós ferimos com nossos pecados e saber que debaixo dessa condenação necessitamos dele para sermos salvos. Esse é o clamor que todos nós fizemos um dia, e por isso eu digo que o crente é a pessoa mais corajosa do mundo, porque é aquele que teve coragem de se apresentar diante de Deus, reconhecer seus pecados e conhecer a salvação. Amém? Mas o texto diz que ele não é só o Filho de Deus. Você percebe que o texto diz o seguinte: tu és o meu Filho amado. Amém? Jesus é muito mais que o Filho de Deus. Ele é o Filho amado de Deus. Jesus não somente se submeteu desejosamente ao plano de seu Pai. Em Lucas 22:42 diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus fala isso na hora em que está indo para a crucificação. Ele abraçou o plano de Deus e ele prosseguiu nesse plano, sendo ele mesmo Deus. Ou seja, ele mesmo tinha autoridade para rejeitar o plano. Uma das mais emocionantes palavras ditas por Jesus sobre sua morte e ressurreição está em João capítulo 10, do verso 17 e 18. Ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Você percebe que coisa incrível esse texto? Ninguém jamais falou sobre sua vida e morte dessa forma. Eu tenho poder para dar essa vida e tenho poder para tomá-la de volta. Quem é que pode dizer isso? Ninguém. Ninguém pode dizer isso. Eu posso me suicidar e voltar. Eu posso morrer e voltar. Ninguém tem essa autoridade. O grande testemunho do Novo Testamento sobre essa controvérsia que as pessoas dizem: quem matou Jesus? Ninguém. Ele escolheu morrer. Ele aceitou. O Pai ordenou e ele aceitou. Um ordenou, o outro obedeceu. A autoridade estava nas mãos de Deus e Jesus também era Deus. E porque ele é Deus, ele assim aceitou o plano do Pai. Então ele é amado pelo Pai, porque a obediência dele é irrestrita. Sendo ele Deus, ele não se vale dessa prerrogativa para não obedecer. Sendo ele Deus, aí é que ele obedece. Em Filipenses capítulo 2, verso 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
que, sendo Deus, não se importou com isso, mas abriu mão disso e se entregou como servo, obediente até a morte e morte de cruz. Vocês percebem o que é isso? Ele mesmo sendo Deus não faz uma prerrogativa sobre isso, dizendo: peraí, eu sou Deus, eu não posso passar por uma situação dessas. Mas ele aceita o plano do Pai e vive o plano do Pai, obedece ao Pai até o fim, até a morte de cruz. Deus, o Pai, não o amaria se ele desobedecesse? Se Jesus dissesse: não vou fazer, será que o Pai deixaria de amá-lo? Porque lembra que ele disse aqui: o Pai me ama porque eu faço a vontade dele. A questão é que Jesus nunca iria desobedecer, porque os dois estavam unidos em amor. Os dois se amavam. E quando a gente ama não só o outro ser, a gente ama tudo o que o outro ser também ama. Assim como o Pai amava a humanidade, o Filho também. Assim como o Pai tinha misericórdia da humanidade, o Filho também. Assim como o Pai quis salvar a humanidade, o Filho também. Eles estavam plenamente unidos em amor. Por isso, ele não desobedeceria, nunca, porque a união de amor que eles dois tinham era perfeita. Por isso Jesus veio ao mundo com um propósito: nos incluir nesse amor, que a gente amasse também a vontade do Pai, que a gente amasse também o que o Pai ama. Foi isso que ele disse, que quando ele diz: ama o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo: o Pai ama as pessoas, o Pai derrama a sua chuva sobre bons e maus, o Pai faz seu sol vir sobre bons e maus. Então nós também devemos nos incluir nesse amor e amar como Deus ama, amar como Jesus ama. Devemos viver a partir desse amor. É apenas experimentando esse amor que a gente pode então realmente vivenciar aquilo que Jesus vivenciou na sua união com o Pai. A experiência com Jesus, ela se dá longe de uma vivência só religiosa. A gente precisa aprender a vivenciar o amor como ele vivenciava o amor junto com o Pai. Veja o que diz em João capítulo 15, no verso 9, para você entender o que eu estou dizendo. Como o Pai me amou, assim eu os amei. É interessante isso aqui. Uma vez eu vi uma pessoa comentando isso, uma pessoa não crente. Ela disse: como é que Jesus acha que o Pai o amava se ele pega o filho e joga naquela carnificina toda, naquela tortura, naquela cruz? Como é que ele diz que o Pai o amava desse jeito? Que tipo de amor é esse? O que ela não entende, essa pessoa, é que quando Jesus diz: como o Pai me amou, por que o Pai o amou? Porque o Pai me incluiu nisso. O Pai amava a humanidade, queria salvar a humanidade e me incluiu nisso. Então o Pai me ama, porque Ele me inclui nisso. Ele quer que eu participe disso. E aí Jesus, porque nos ama, quer que nós participemos também de alguma forma. Veja o texto então, João 15, 9 em diante. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Amém? Ou seja, o que Jesus está dizendo? O Pai me ama, eu faço a vontade dEle, porque Ele me ama e eu amo também, e é nesse amor que a gente uniu nossas vontades. A minha vontade é unida com a vontade do Pai, porque a gente se ama. A única forma da gente fazer a vontade de Deus é quando a gente unir a nossa vontade com a vontade dEle. É quando a gente disser, como Paulo disse: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. É quando a gente disser: já não importa mais minhas vontades, eu quero é a vontade dEle. Porque eu reconheço que Ele me ama e eu amo, e por isso a vontade dEle em minha vida, eu sei que é a vontade amorosa. Então a vontade amorosa dEle, eu recompenso querendo fazer a vontade dEle. Isso é maravilhoso, não é não? Isso é tremendo. E o que Jesus conclui dizendo? Tenho dito essas palavras para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus é feliz por fazer a vontade do Pai. Jesus é feliz por estar dentro dos propósitos e planos do Pai. E aí ele diz: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês também seja completa. Vocês sejam felizes também como eu sou, fazendo a vontade do Pai, reconhecendo o amor do Pai e retribuindo esse amor, fazendo a vontade do Pai. É por isso que o Pai diz aqui: tu és o meu filho amado,
em ti me comprazo, ou seja, em ti me alegro. Amém? É o que Jesus acabou de dizer. Quero que a alegria de vocês seja completa. A alegria do Pai, de todo Pai, é a obediência do Filho. Não é verdade? A alegria de Deus, Pai, era a obediência do seu Filho Jesus. E essa obediência, ela era fundamentada no amor, porque o Filho amava o Pai, por isso ele obedecia. Ele não tinha medo do Pai, ele amava o Pai. E resultado disso era santidade. Jesus não era igual a ninguém. Por quê? Porque a humanidade caída não amava a Deus, por causa dos seus pecados, amavam o pecado, lembra do texto que a gente acabou de ler? Amavam as trevas, não amava a Deus, distante de Deus, não tinha prazer em Deus, mas o Senhor não, o Senhor Jesus era diferente. A palavra santo significa separado, ele era separado dessa humanidade, ele era humano como filho de Deus e o amava mais do que tudo. E aí nesse amor é que ele se tornava santo. E aí é interessante que ele chama a gente para também nos tornarmos santos, para não sermos como os outros que não amam o Senhor, mas virmos para perto de Deus e amá-lo. Amá-lo, amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos é viver naquilo que a gente chama de santidade. E santidade na Bíblia é a única maneira de viver feliz. Sabe essa alegria que Jesus falou? Essa alegria só pode ser vivenciada por quem experimentar a santidade. Veja o que diz o Salmo 1. Salmo 1, versos 1 e 2. Diz assim: como é feliz, que coisa boa, né? Começar dizendo isso, como é feliz. A gente quer saber, opa, eu quero saber o que é essa felicidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não segue o conselho dos pecadores, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está em quê? Na lei do Senhor. E nessa lei, essa pessoa medita de dia e de noite. Você já se apaixonou alguma vez? Se você se apaixonou alguma vez, ou se você ficou apaixonado por alguma coisa, não precisa ser por uma pessoa, pode ser por alguma coisa. Se você se apaixonou por alguém ou por alguma coisa, você sabe que tem uma experiência muito interessante. Você não consegue parar de pensar nisso. Você vai dormir pensando, você acorda pensando, na hora do almoço você pensa, à tarde você pensa de novo, você não para de pensar. Quando você não para de pensar numa coisa ou numa pessoa, você está apaixonado. E aí é interessante porque quando a gente está todo o tempo pensando, a gente também só fala nisso. Qualquer assunto que puxem sobre isso, né? Eu lembro de um amigo meu quando estava apaixonado e a gente ia, por exemplo, ia falar de comida. Aí dizia, eu gosto de tal comida. E fulano também gosta. Ele sempre citava a menina, ele colocava a menina no assunto. Eu gosto de tal lugar, fulano já foi lá 3 vezes. Não sai da mente da gente. E aí o texto diz aqui para nós que a pessoa que é feliz, gente, isso que as pessoas ficam procurando aí, né, com dinheiro, com mulher, com poder, a Bíblia diz aqui para nós, quem é feliz? Aquele que medita na lei do Senhor, nos mandamentos do Senhor, dia e noite, todo o tempo pensando, será que Deus gosta disso? Será que Deus se agrada disso? Será que Deus tem prazer quando eu faço isso? Dia e noite pensando em como agradar a Deus. É uma pessoa feliz. É o que a Bíblia diz. Jesus tinha essa felicidade, esse grande prazer. Olha o que diz em João capítulo 5, no verso 30. Jesus falando. Por mim mesmo, nada posso fazer. Como assim? Ele não é Deus? Ele é Deus, não é? Amém? Não é o Filho de Deus? Amém? Ou vocês duvidam que ele é o Filho de Deus? Pois é, então ele é Deus, mas ele diz assim, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Que maravilha, ele é Deus, mas ele diz, mas eu não estou preocupado com as coisas minhas não, eu quero agradar aquele que me enviou. Que amor é esse, gente? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles se amam desde sempre. Não é um dia o Pai olhou para o Filho e o amou, em um momento. Não, eles se amam desde a eternidade. Nem nós amamos assim. Quando o filho vai nascer, aí a gente sabe que está no ventre da mãe, aí a gente começa a amar.
Mas eu não comecei a namorar a Marlene e disse, eu já amo os filhos que a gente vai ter. Eu nem imaginava que a gente ia ter tanto filho. Não existe isso. Nosso amor, ele tem um começo. Tem um momento que ele inicia. O amor de Jesus pelo Pai e do Espírito Santo por Jesus e pelo Pai não tem um começo, é desde sempre. Então ele diz, eu vim aqui para fazer a vontade dele porque eu amo. Nós tivemos um encontro com Jesus, um encontro com o amor de Deus, e naquele momento nós começamos a amar o Senhor. Mas com Deus não foi assim. O que a Bíblia diz? Ele nos ama antes da fundação do mundo. É grandioso demais, não é não? Antes que o mundo existisse, você já estava na mente de Deus e Ele já o amava. Ele não estava preocupado se você ia ser uma pessoa que você almeja ser. Ele já amava você pelo que você é. Em João capítulo 6, verso 38, Jesus diz assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus alegrava o coração do seu Pai, por eles se amarem tanto e por ele ter tanto prazer em fazer a vontade do Pai. E aí cabe a nós pensarmos sobre isso. Nós fomos chamados pelo amor de Deus para junto de Deus. O que a gente está fazendo com nossas vidas? Do que a gente está mais preocupado? Como é que a gente quer ser feliz longe de Deus? Por que a gente acha, muitos de nós, que a felicidade vai ser aquele emprego? Porque eu vou ganhar mais. Por que a gente acha que a felicidade vai ser aquele casamento? Porque me sinto só. Então eu preciso de alguém. E quando eu tiver alguém, vou ser feliz. Por que a gente acha que felicidade é ter um filho? Por que a gente acha que felicidade é ter um carro? Por que a gente acha que felicidade é ter uma casa? Por que a gente define felicidade dentro dos padrões dessa existência humana frágil e passageira? Frágil porque hoje eu estou vivo aqui e talvez amanhã possa você estar celebrando aqui a Deus pela minha passagem pela terra, porque é o meu velório. A vida é assim. Por isso, quando a Bíblia diz para nós que a alegria e felicidade é simplesmente amar a Deus e amá-lo tanto, e nesse amor desejar fazer a sua vontade, por acreditar que a vontade dele, como diz as Escrituras, é sempre o melhor para nós, porque afinal Ele nos ama. Esse é o grande segredo da vida. Ontem eu estava visitando um irmão, sofreu um acidente, e vai ficar um tempo de cama, e a gente falando, refletindo sobre isso, né? A gente olha para a situação dele e pensa assim, como a gente pode dizer que Deus nos ama? E aí ele testemunhando lá e dizendo, eu acredito que Deus me ama por uma série de coisas, porque quando sofri o acidente, teve alguém para me socorrer, porque tinha um hospital bem próximo de onde eu sofri o acidente, porque eu estou numa casa, porque eu tenho gente para cuidar de mim, porque tenho uma igreja para me amparar, porque tenho isso, porque tenho aquilo, e aí você consegue dar uma olhada na vista panorâmica e ver o amor de Deus em tudo. Isso é ser amado. Jesus conseguia então ver o amor do Pai. Enquanto as pessoas viam um Cristo crucificado, Jesus entendia que o que ele estava fazendo ali era representatividade daquilo que iria salvar toda a humanidade, portanto, expressão do amor do Pai. Nossos sofrimentos, muitas vezes, eles nos acontecem para abençoar outras pessoas, porque outras pessoas não conseguem passar por momentos de sofrimento, elas se desesperam, nós não, esperamos no Senhor, e isso é uma forma de nós dizermos ao Senhor, nós te amamos, confiamos no Senhor, sabemos que para onde o Senhor nos levar, alguma coisa o Senhor está fazendo de bom para nós ou para o mundo. Enfim, meus irmãos, para concluir, você prova que reconheceu Jesus como Filho de Deus, não ficando indiferente a isso. É impossível crer em quem Ele diz ser e não se prostrar imediatamente em arrependimento e desejo de salvação. Eu não acredito em pessoas que dizem, eu frequento a igreja há um tempo, eu já ouvi a palavra várias vezes, mas nunca me comprometi. Você nunca conheceu Jesus. Quem conhece o Filho de Deus, imediatamente se compromete.
Quem conhece o Filho de Deus imediatamente reconhece que necessita de salvação, porque quando a luz ilumina as nossas trevas revelam quem nós somos, e ao revelar quem nós somos, nós ficamos desesperados e dizemos: o que será de mim? Lembra quando Jesus se encontra com Pedro? Quando Jesus sobe no barco de Pedro e faz a pescaria maravilhosa, Pedro diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A luz revelou as trevas dele, ele ficou em desespero. Não há como não ficar em desespero quando a luz se aproxima de nós. Isaías, quando viu a glória de Deus, no capítulo 6, ele disse: ai de mim, porque eu sou pecador, porque eu tenho lábios impuros, e hoje eu vi a glória do Senhor. Então é impossível alguém se encontrar com a luz de Cristo Jesus e permanecer no estado em que está. Quem conheceu Jesus fica desesperado, entra em situação de arrependimento e prostra-se diante do Filho de Deus, porque a luz veio e as trevas revelaram quem nós somos. Ama a Deus quem o obedece com grande alegria. A santidade para um cristão não é um peso. Poxa, as coisas que eu vou ter que abandonar. Um cristão tem prazer de abandonar as coisas por amor a Cristo. As coisas que atrapalham essa relação de amor. O cristão tem uma grande alegria de poder dizer: estou livre disso, para permanecer agora só com o meu Senhor. O cristão tem prazer na obediência, porque a obediência é a expressão de amor. Eu vou contigo onde o Senhor quiser que eu vá, e eu vou como o Senhor quiser que eu vá. Isso é expressão de amor. O Senhor Jesus amava o Pai assim, e a Bíblia diz para nós: tende em vós esse mesmo sentimento. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.